Relacionamento interpessoal. O que que é? É o seu nível de interação no nível social. Tem pessoas que sabem se interagir muito bem no nível social, tem pessoas que é, não sabem lidar muito bem com essa interação social. Relacionamento interpessoal é um conceito de âmbito da sociologia e psicologia que significa uma relação entre duas ou mais pessoas. Se a pessoa ela não sabe se relacionar com outras pessoas, fica muito mais complexo essa pessoa manter o emprego dela no ambiente tão complexo que é a área condominial, a qual você tem que estar interagindo o tempo todo com os seus colegas, e às vezes o nosso próprio colega nos corrige, não para o mal, mas para o bem, e às vezes levamos pelo lado pessoal. Então temos que tomar cuidado de saber diferenciar se o nosso colega está dando uma bronca em nós é construtiva ou é apenas para querer se aparecer. Então temos que tomar cuidado com esses dois quesitos. Fora que quem tem que dar ordem apenas é o líder, mas às vezes os nossos colegas podem acabar nos dando um toque, né? Olha, e se souber falar com você também, né? Olha, o cara dá uma dica para você, se fosse você não fazia isso, por causa disso, disso, isso. Então é bom para você até lidar com aquele ambiente que é qual novo que você está lidando. Isso é interessante para você. Alguns não gostam, então fica um pouco mais complicado, sabendo que temos aí que ser flexíveis, né? Esse tipo de relacionamento é marcado pelo contexto onde ele está inserido, podendo ser um contexto familiar, escolar, de trabalho ou de comunidade mesmo. Então, em todos os âmbitos aí que temos que ter um relacionamento interpessoal. Bom, dentro do conceito da apresentação pessoal, temos aí que ter profissionalismo, ter na ponta da língua e saber fazer todos os procedimentos de segurança, se vestir bem, é essencial isso. Tem pessoas que não sabem se vestir bem, e isso é muito complicado. Demonstrar prestatividade, demonstrar fluência verbal, boa fala, falar ali apenas o necessário, somente o que for respondido, o que você não souber responder, passar para a administração, demonstrar ter capacidade de administrar seu próprio tempo. Um exemplo é chegar 15 minutos antes ali no posto para render seu colega e saber se a chave da portaria está ali ou não, ou se tem alguma ocorrência do outro dia, ou precisam estar informados de algum morador novo que vai adentrar o condomínio, que faz parte do quadro de condôminos. Então tem que tomar cuidado com tudo isso. Chegar a tempo ali, né, não render os colegas horários atrasados, isso é muito chato e acaba causando muitos conflitos em condomínios. Então, se você chega às vezes um minuto atrasado, tem pessoas mais velhas aí que eu não gosto, nem eu mesmo eu gosto, apesar de ser novo. Então, temos que nos podar dentro disso. Materiais em perfeito estado, então cuidado ali com os materiais. Chegar a 15 minutos com antecedência, quais eu já falei para os senhores. Sistema de hierarquia. O sistema de hierarquia ele é muito importante. Se você tiver um líder, relata tudo para o seu líder, sem sequer passar para o supervisor. Você só vai passar para o supervisor caso o seu líder ficar te ignorando. Caso contrário, não faça isso. E se você for fazer, você já explica para o supervisor. Olha, falei com o meu líder 3 vezes e ele ignorou. Ou o senhor não está atendendo o que realmente é um direito meu. Então, aí você já explica o porquê. Se você tiver um líder, fala tudo para ele. Mas, Thiago, pode falar direto para o supervisor. Ah, ok, então o senhor está me dando, né, autonomia para falar direto com o supervisor. O indicado é que não fizesse isso.
porque tem uma hierarquia, um sistema de respeito. Outra coisa, nada de ficar levando problemas para o cliente. O cliente, ele não gosta de ouvir problemas. Eles querem saber de solução, por isso que ele nos contratou. Então, salários, VA atrasado, vale alimentação atrasado, tudo isso daí é com o seu líder e seu supervisor. Se a empresa não resolver, aí você pode depois sair da empresa, buscar as medidas legais, mas não é nada profissional você reclamar isso para o cliente, que às vezes nem ele sabe dessa situação. As escalas de hierarquia na base e no posto. As escalas de hierarquia, quando você chega lá na base, que é a empresa onde todos ficam de plantão para ir para os seus postos, para os condomínios, quem é lá o seu supervisor de todos, de todas as áreas, desde quando, como eu falei em aulas anteriores, desde que seja dentro da capital. Por exemplo, se você é da capital de São Paulo, se eles colocar você no interior de São Paulo, aí já configura perseguição. Então, se ele colocar em qualquer posto aqui dentro da capital, então você está bem-vindo aí, porque você acabou sendo recolhido, por exemplo, e contratado para um posto da Zona Sul. Você morava na Zona Sul, mas acabou sendo levado aí para um outro posto porque você cometeu um erro de procedimento em um posto que era da sua região. Aí quando você vai para a base, todos os supervisores ali passam a ser o seu supervisor. E também tem um gerente operacional que ele manda ali em todos os supervisores. Então é um gerente de supervisores. Na base é todos os supervisores. No posto é apenas o supervisor daquela região. Se você começou a trabalhar no posto na Zona Sul, o seu supervisor é um supervisor da Zona Sul. Se você trabalha de dia, o supervisor do dia e não da noite. Então você tem que reclamar para o seu supervisor do dia e não da noite. A não ser se você não consiga de urgente mesmo assim falar com o seu supervisor do dia, aí você entra em contato com o da noite, mas sem exigir muitas coisas. Isso no posto. No posto, quem é também o seu líder, o seu supervisor? É o seu líder, é o zelador e o síndico. Então, que pode te dar ordens diretas é o síndico, o zelador, ou o gerente predial, ou alguns lugares a concierge, ou o seu supervisor. Então, somente essas pessoas podem te dar ordem. E essas ordens, às vezes, dependendo delas, tem que ser, a maioria delas, por escrito e formalizadas. Sempre formaliza no livro de ocorrência, se fugir ali do procedimento de segurança. Ter humildade e capacidade de obediência. Então, a pessoa que trabalha tem que ter muita disciplina nessa área e você tem que aprender a obedecer. Por mais que você não goste de uma decisão ali tomada pela parte administrativa, isso não cabe a você. Você apenas tem que obedecer. Obediência. Eles prestam atenção, às vezes, muito nisso, às vezes testam você. E você tem que tomar muito cuidado. Equipe, tratar todos com igualdade. Antigamente, somente o porteiro ficava dentro da portaria e o controlador de acesso do lado de fora. Hoje mudou muito isso. Então tem uma flexibilidade muito grande em cima disso. Então geralmente eles revezam ali entre eles 2 horas lá dentro, 2 horas lá fora, 2 horas lá fora, 2 horas lá dentro. Então é muito importante esse aspecto dentro da equipe, principalmente para gerenciamento ali de conflitos. Rendição. E geralmente as empresas formulam ali um contrato para você exceder 2 horas no posto. Só que na escala 12/36 pela lei, você não recebe por horas extras. Então,
você estabelece apenas um contrato ali e a empresa é que acaba te pagando essas 2 horas extras. Mas alguns colegas têm tido problemas em algumas empresas com essas 2 horas extras. Então, a empresa não pagou. Então, se a empresa não pagou, ela acabou de descumprir ali o contrato. Então, se ela descumpre um contrato, uma cláusula contratual, então você não é mais obrigado a ficar mais aquelas 2 horas extras no posto. Então, fica desobrigado disso. Ok, pessoal? Então, está aí exposto e que vocês, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Tenham um excelente estudo.